Olá amigos, eu sou o Ali e esse é mais um episódio da nossa série especial sobre as leis universais aqui no Filosofia Informal. Sejam bem-vindos. Bom pessoal, no episódio de hoje a gente vai falar de transmutação mental, que é um capítulo do livro Kybalion. Inclusive, esse capítulo que fala de transmutação mental, ele está diretamente ligado com a primeira lei universal, que é o princípio do mentalismo, e a gente vai ver isso nesse vídeo. Mas antes de começar, se você ainda não conhece o nosso blog, acessa lá, você encontra postagens semanais sobre filosofia de uma maneira bem prática e objetiva. E lá a gente fala dos assuntos que são mais tabus na nossa vida cotidiana e o que a filosofia pensa sobre isso. Então eu tenho certeza que você vai gostar do que tem lá, porque os vídeos aqui no Instagram e no canal no YouTube é uma extensão do que está lá no blog. E se você ainda não conhece o nosso canal do YouTube e o nosso Instagram, o que você está esperando, pessoa? Corre lá, se inscreve no nosso canal do YouTube, dá follow na gente lá no Instagram, que eu tenho certeza que você vai gostar de tudo que a gente fala lá, porque a gente fala de uma maneira super desconstruída. Ah, e não esqueça de compartilhar com um amiguinho, que isso ajuda bastante a gente aqui no canal. Bom, gente, para começar, a transmutação mental é um termo utilizado no Kybalion para dizer alquimia. Então, a transmutação mental é a arte da alquimia. E a alquimia não é só a transmutação dos elementos da natureza, ela é a transmutação de qualquer coisa, na verdade. Porque transmutar é transformar uma coisa de uma natureza em outra. E a gente consegue fazer isso em vários cenários da nossa vida, e não só com os elementos da natureza, como a química faz, mas a gente consegue fazer isso com os nossos pensamentos também. E é isso que diz nesse capítulo do Kybalion. A mente, ela pode ser transmutada de grau em grau, de natureza em natureza, de estado em estado, de condição em condição, de polo a polo, de um extremo a outro. Enfim, ela pode ser transformada. E o nome disso é a arte da alquimia mental. A transmutação mental é uma técnica hermética muito utilizada pelos antigos, principalmente no Egito e na Grécia. E é uma técnica filosófica que funciona muito bem para a gente ter autocontrole sobre as nossas vidas. Então, para eu alcançar esse nível de habilidade, digamos assim, eu preciso ter um nível de autoconhecimento muito avançado. A transmutação mental também recebeu outros nomes durante a história. Então, a gente viu nomes como a arte da alquimia mental, como eu disse, psicologia mística e até magia. A transmutação mental está ligada diretamente com o princípio do mentalismo, que segundo esse princípio ele fala que o todo é mente e o universo é mental. Isso significa que o universo manifestado em todos os seus planos é criação mental do todo. Agora acompanhe esse raciocínio. Se todas as coisas do universo são mentais e estão presentes na mente divina, são criações da mente divina, então a natureza de todas as coisas é mental. Então, segundo a primeira lei universal, a transmutação mental é a arte de mudar as condições do universo em força, matéria e mente. Então, se o universo é mental e todas as coisas são criações da mente divina, o mundo manifestado como a gente vê, ele é uma ilusão. E eu até coloquei isso no blog, do ponto de vista do todo, o universo é uma ilusão. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Que o universo é uma ilusão, mas a gente não pode negar a nossa experiência no universo. A nossa experiência, ela é real em um universo criado dentro da mente divina. Então é um universo criado para termos uma experiência. Mesmo o universo sendo uma ilusão, a nossa experiência no universo é real. Se o universo ele é criação da mente divina, então uma pessoa que desenvolve as suas capacidades mentais, ela consegue operar tanto no mundo mental como no mundo material. Só que para haver essa virtude, essa pessoa ela tem que estar também com as suas capacidades espirituais desenvolvidas. É necessário estar avançado na evolução espiritual para a pessoa conseguir dominar as grosseiras formas físicas dos elementos da natureza, da matéria ou de fenômenos físicos e naturais. Para o Kybalion, não há dúvida nenhuma que existiram grandes mestres com essas habilidades de poder abrir mares e oceanos ou transformar elementos da natureza
fazer cura, dominar as grosseiras formas físicas dos elementos da natureza mesmo. Kybalion deixa isso bem claro no livro, inclusive, que esses mestres existiram, ou ainda existe, não tem dúvida nenhuma. Só que eles não ficam se exibindo por aí, porque isso não condiz com uma conduta de evolução espiritual. Ele só realiza essas habilidades quando é necessário e eles não têm o objetivo de exibicionismo ou de ficar se mostrando para as multidões. Quando Kybalion dá o exemplo desses grandes mestres, ele está dizendo que o universo é mental e que o nosso posicionamento referente a ele também é mental. Então, quem conhece as leis herméticas consegue operar o universo com muito mais inteligência. Eu já falei isso antes aqui no blog. É como uma pessoa que vai dirigir numa rodovia e conhece as leis daquela pista. Se você conhece a velocidade, se você conhece os detalhes daquela pista, você vai se movimentar por aquela rodovia com muito mais inteligência. E é mais ou menos assim que funciona o nosso posicionamento no universo. Essas são as leis da natureza e a gente conhecendo elas, a gente consegue viver com mais inteligência e enxergar através da vida. Cara, e isso é um superpoder hoje em dia nas nossas mãos. Porque a gente vive uma realidade tão atribulada que a gente recebe tanta cobrança, crítica, a gente está o tempo inteiro ocupado. Então a gente está sempre preocupado com a rotina, então conhecendo um pouco como que funciona o nosso universo, as leis universais e a ação que ela tem. Não só nas grosseiras formas físicas da natureza, mas também nas nossas formas mentais, a gente entende que a transmutação mental nada mais é do que um autoconhecimento muito profundo, onde a gente cria um gradiente dentro da gente de transformação. Então eu tenho o poder de transformar mentalmente as minhas emoções, sentimentos, estados mentais, vibrações. E isso dentro da nossa vida cotidiana é um superpoder, porque você vai se sentir menos atingido quando você for se movimentar pelo universo. Conhecendo mais da transmutação mental, a gente observa que os alquimistas, eles não queriam transformar chumbo em ouro, na verdade. O metal chumbo no metal ouro. Mas isso era uma camuflagem para transformar o homem de chumbo em um homem de ouro, um homem mais elevado. É essa a verdadeira alquimia. Só que tudo isso era camuflado porque a Santa Inquisição estava lá, foram 1000 anos de Idade Média, e qualquer tipo de conhecimento mais profundo era titulado como bruxaria ou feitiçaria e era punido. Então temos que ser gratos a essas pessoas que guardaram esse conhecimento todos esses anos e que hoje a gente tem acesso a uma informação que é a lei da vida. Imagina quanto tempo, se isso fosse perdido, quanto tempo que ia demorar pra gente recuperar, né? Vinha alguém como Hermes Trismegisto ou Platão, uma série de outros grandes pensadores, Spinoza, que é um que eu gosto muito também, demorar para vir essas pessoas e fazer essas observações filosóficas e trazer esse conhecimento pra gente, que é o conhecimento da vida. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com a galera, que isso ajuda bastante a gente aqui no canal. E fique com a gente que semana que vem tem o próximo vídeo no projeto Filosofia Informal da série das Leis Universais, que é o Paradoxo Divino, que eu vou contar um pouquinho para vocês que a gente vive sim dentro de uma grande simulação, uma grande matrix, que é uma grande matrix que para a gente ter uma experiência, só que a gente não pode negar a nossa experiência, que apesar do mundo ser uma ilusão, a gente não pode negar a realidade que é a experiência que a gente vive no universo é. Então fiquem conosco aqui no Filosofia Informal, que semana que vem tem mais. Obrigado por ter sua atenção até aqui, até mais.